Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Gilson Gandra, nosso companheiro de ministério, nosso amigo, pastor da igreja que está em Cocais, que me fez esse convite para trazer esta palavra e esta breve meditação. E eu creio que Deus tem uma palavra para cada coração. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meu amado irmão, minha amada irmã que está assistindo esse vídeo, o texto que eu li é um texto bastante conhecido por nós, os leitores da Palavra de Deus. O milagre de Jesus andar sobre as águas, como também fazer com que Pedro andasse sobre as águas. Mas eu quero chamar a atenção para alguns pequenos detalhes, pequenos que são grandes na ótica espiritual. Primeiro, Jesus ordena os discípulos a ir em uma viagem pelo mar da Galileia. Jesus despede a multidão depois que os discípulos começaram a navegar e Jesus sobe para o monte a orar. O texto vai dizer que quando chegou a tarde, Jesus estava lá no alto do monte orando e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Observe uma coisa. Era tarde, e eu quero que você imagine isso comigo. Naquela tarde sombria, tenebrosa, os discípulos lá no meio do mar, as ondas açoitando o barco, o vento soprando ao contrário, e eles cheios de medo. Mas Jesus estava lá no monte orando, e certamente orando por eles. Eu posso imaginar que lá do alto daquele monte, Jesus olhava lá para o mar da Galileia e contemplava toda aquela aflição dos discípulos. O mar enraivecido, as ondas açoitando o barco. E eu imagino que Jesus lá do monte estava assim, com as mãos estendidas, e eu creio que ele dizia: Pai, não permita que eles venham naufragar. Não permita que eles sejam vencidos pela tempestade. E é isso que eu quero te dizer nesta meditação. Independente da situação que nós possamos atravessar, e estamos passando dias difíceis. É uma pandemia, é um vírus assustando a sociedade de uma forma geral, é um tempo de incerteza, de temores. Será que eu vou perder o meu emprego? Será que a minha empresa vai falir? Será que esse vírus vai me contagiar? O que poderá acontecer por causa desta pandemia? É natural nós, às vezes, pensarmos em muitas coisas. Mas eu quero te dizer, o mesmo Jesus que lá do alto do monte, ele estava contemplando aqueles discípulos, ele está olhando para nós. Ele está guardando o nosso barco não vai afundar. Era tarde, a tarde chegou, ele estava lá no monte, os discípulos no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas.
E de repente, na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 5 horas da manhã, ou 6 da manhã, de 3 a 6, Jesus começa a andar por cima das águas e chega perto deles. Eles não reconheceram, pensaram que era um fantasma, mas ele disse: sou eu, não temas. E Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, mande que eu vá. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro também começou a caminhar em cima das águas. Eu quero te dizer uma coisa, não tenho tempo para estender mais o comentário aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. A tempestade é o momento das experiências com Deus. Às vezes, no meio, no ápice da luta, da aflição, da tempestade, é o momento que Deus vai se manifestar. Jesus se apresentou ali de forma que ele nunca tinha apresentado aos discípulos. Eles nunca tinham visto Jesus andando sobre as águas e viram no meio da tempestade. E não só viram, quando Pedro quis andar também, Jesus disse: vem e anda sobre as águas. E depois que ele afundou, Jesus o levantou. Eu não tenho tempo para discorrer, mas Jesus entrou no barco e acalmou a tempestade. Eu termino dizendo, no momento da tempestade, é o momento das maiores experiências com Deus. No momento da tempestade, Jesus andou sobre as águas, o que ele nunca tinha feito, ele nunca tinha se manifestado assim aos seus discípulos. No momento da tempestade, Pedro também anda sobre as águas. E eu quero declarar